Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Então, nós estamos em mais uma aula e agora falando um pouco sobre a fisiologia, certo? Primeiro, a gente precisa compreender o que é a fisiologia propriamente dita. Então, físio, nada de logos, como vocês já viram nas outras aulas, está pautado em estudo, né? E a físio em si está justamente pautada no entendimento de como os sistemas eles estão organizados. Então a gente vai falar desses sistemas e a gente vai ver que há uma interação entre eles, certo? Não existe como acontece na genética, né? Aquela ideia de dominância e recessividade. Em fisiologia não. Esses sistemas eles se complementam. Então vamos começar basicamente com o nosso topo, né? Que é o sistema nervoso. Né? Então nosso sistema nervoso, se a gente pensar de forma anatômica, ele está dividido em duas partes, que é o sistema nervoso central. Imagine, por exemplo, uma central telefônica, né? De onde parte todo o cabeamento até chegar à nossa residência, certo? Então, nesse aspecto, a gente tem o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo, que não é a mesma coisa de cérebro, ok? Cérebro é uma parte do encéfalo, tá? Então, a gente tem o encéfalo e a medula espinhal, em que parte dela está localizada dentro da coluna vertebral, e a gente tem o sistema nervoso periférico, por exemplo. Quando a gente toma uma topada, o que a gente percebe a dor? Porque aquele dedinho ali que tomou a topada, ele tem terminações nervosas, tá? Então, quando a gente sai dessa parte aqui central, a gente não usa o termo neurônio, a gente usa terminações nervosas, gânglios ou nervos. E quem vai justamente fazer compor essa estrutura é o sistema nervoso periférico. Então, a gente tem no nosso braço, no nosso antebraço, na região da perna, na região da coxa, na região torácica. Nós temos terminações nervosas que permitem com que a periferia do nosso corpo se comunique com a parte central. E nesse aspecto, a gente vai ver que as informações elas são propagadas através de uma célula importante que está localizada no sistema nervoso, que é o neurônio. Tá? Então, o neurônio ele é responsável por propagar essa informação. Então, ele passa essa informação de uma célula para outra, permitindo, por exemplo, com que os meus pés eles tenham comunicação com a perna, eles tenham comunicação com o braço, tá? E aí, nesse sentido, a gente vai ver que além dos neurônios, existem também as células de suporte, que são chamadas de células gliais, que serão responsáveis justamente por dar toda aquela sustentação ao sistema nervoso. Né? E por que a gente começou com o sistema nervoso? Porque vocês vão observar uma característica muito interessante que nós consideramos como que o indivíduo, né, ele pode ter seu aparelho desligado quando ele está em uma situação de estado vegetativo, quando ocorre a morte encefálica. Então, quando o neurologista ele percebe que aquele paciente já não tem nenhuma informação nervosa passando ali, a gente considera que o indivíduo ele está morto. Então, observe que não é mais agora a questão do coração, que aí a gente entra no segundo sistema, que é o sistema circulatório. Então, nosso sistema circulatório cardiovascular, que é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, ele não é o fator preponderante para a gente dizer, não, o paciente morreu. Aí você diz, mas se tem uma parada cardíaca, então a gente precisa mostrar também que não há nenhuma atividade cerebral. Porque se o coração dele parou, mas ele ainda tem atividade cerebral, a gente ainda mantém aqueles aparelhos ligados, tá? Então, nosso sistema circulatório cardiovascular, ele vai ser formado pelo nosso coração, que apresenta dois átrios e dois ventrículos, certo? E a gente vai ver que, diferente de alguns animais, a nossa circulação ela é completa, ou seja, nós não temos mistura de sangue venoso, que é aquele sangue que tem um teor menor de oxigênio na sua constituição. Ele não se mistura com sangue arterial, que é aquele sangue que tem praticamente 99 a 100% de oxigênio na sua constituição. Agora, durante a Covid, a gente ouviu muito falar, né? Ah, saturação para lá, saturação para cá. O que é isso? É o quanto de oxigênio está ligado à molécula de hemoglobina. Então, quanto maior a concentração de oxigênio ligada à molécula de hemoglobina, melhores são as chances de nosso sangue estar oxigenado. Então, o que a gente considera como sangue arterial é justamente isso. É quase que 100% das nossas hemoglobinas ligadas ao oxigênio. Tá?
E aí, nesse aspecto, a gente vai ver que nesse sistema cardiovascular, a gente tem basicamente as artérias, as veias e os capilares, tá? E as vênulas também. Então, as artérias, elas são responsáveis, né, em sua maior parte, em carregar sangue arterial, com exceção da artéria pulmonar, ok? Porque essa artéria pulmonar, ela vai levar sangue venoso lá para os pulmões, para sofrer oxigenação e voltar para o coração, ok? Mas, no geral, as artérias carregam sangue arterial. E as veias, sangue venoso, com exceção da veia pulmonar, que é aquela veia que vai receber esse sangue proveniente do pulmão, só que vai ser já um sangue arterial. Então, só essas duas exceções que nós temos. Veia pulmonar, que vai levar sangue arterial, e artéria pulmonar, que vai levar sangue venoso. Mas, no geral, a artéria leva sangue arterial e veia, sangue venoso, tá? Só que observe que eu falei para vocês de um processo de troca gasosa. Vocês viram? Então, a gente percebe que o sistema circulatório, ele vai estar interligado com o sistema respiratório, que é formado pelos pulmões, né, que estão protegidos pela caixa torácica, vai ser formado pelas vias aéreas superiores, que começa pelo nariz, por mais que você diga, eu respiro pela boca. Possivelmente você tem alguma situação de cárie no nariz, nós chamamos de adenoide, né, porque o normal é o processo respiratório acontecer pelo nariz, porque é lá onde a gente tem a filtração, a filtragem do ar, a umidificação, ok? E na boca não é possível fazer isso. Então, esse ar, ele entra por essas vias aéreas superiores, que é basicamente as narinas, passa pela região da faringe, laringe e vai basicamente para a traqueia. E aí, o que acontece? Essa traqueia, ela sofre uma divisão, uma bifurcação e forma dois brônquios, que é o brônquio direito e o brônquio esquerdo, tá? Esses brônquios, por sua vez, vão se dividir, vão formar os bronquíolos, que vão justamente entrar literalmente no nosso pulmão. E lá dentro dos pulmões, a gente tem uma estrutura específica, que é chamada de alvéolo, tá? Então, onde é que vai acontecer a troca gasosa? Em todo esse processo, esse trato aéreo? Não. A troca gasosa, ela só acontece nos alvéolos, que está localizado dentro dos pulmões, tá? Então, lá dentro do pulmão fica parecendo um cacho de uva bonitinho. Imagine um cacho aí de uva bem bonito. É basicamente os nossos alvéolos. Então, eles estão lá localizados, todos bonitinhos. E aí, a gente inspira oxigênio e expira CO2, tá? Então, todo o processo respiratório está pautado nisso, em colocar o oxigênio para dentro das nossas células, principalmente para oxigenar o nosso sangue e, obviamente, também libera CO2, porque CO2 para o nosso organismo ele é tóxico, né? Tanto que se a pessoa ela está com a saturação de oxigênio baixa, significa dizer que o nível de CO2 está alto, então ela tem um sério risco, né, de ter algumas complicações ali nesse processo respiratório. Mas aí o que acontece? Essa respiração, ela é importante também para produção de energia, tá? Então nós respiramos, nós obtemos oxigênio porque o oxigênio ele é importante no processo da respiração celular. Então as nossas células, elas precisam de energia e essa energia também vai ocorrer justamente através desse oxigênio que a gente coloca lá dentro dos alvéolos, tá? E aí, o que acontece? A gente viu o sistema nervoso, tá? A gente viu o sistema, falou um pouco do sistema circulatório, e aí vem o sistema respiratório. Só que a gente vai ver um ponto também interessante, é que esse sistema respiratório, ele também vai estar interligado com o sistema muscular, tá? Como assim? Para a gente poder respirar, a gente precisa contrair um músculo que é chamado de diafragma, que fica, né, quando você toca aqui quase no meio, né, da sua caixa torácica, você vê que é um pouco mais afundada, né? Então, nessa região fica um osso chamado externo, tá? E abaixo desse osso tem um músculo que é chamado de diafragma. Esse diafragma, ele é basicamente um músculo que se contrai e permite, então, com que a gente realize essa troca gasosa, né? Inspire oxigênio quando ele se contrai e expire, ou seja, mande para fora
CO2 quando ele relaxa, né? E o que é músculo, né? Nada mais é do que um conjunto de tecidos, né? Um conjunto de tecido forma os órgãos, que nesse caso é o músculo. E os músculos, eles são divididos basicamente em musculatura lisa e musculatura esquelética, tá? Então, os músculos lisos, eles são responsáveis por recobrir as vísceras, ok? Enquanto que o músculo esquelético, o próprio nome diz, ele vai recobrir os ossos. Então, você não vê por aí, né, nenhum osso andando. O que você vê é uma pessoa, é um organismo com todos os sistemas interligados, tá? E aí, nesse aspecto, a gente vai ver que esse músculo esquelético, ele ainda tem uma subdivisão, que ele pode ser estriado esquelético, ou seja, ele vai apresentar estrias, né? Partes claras e partes escuras, que é justamente o processo de intercalar as fibras de actina com as fibras de miosina, que são as fibras responsáveis pela contração dessa musculatura. E a gente tem também o músculo estriado cardíaco, que nós chamamos de miocárdio, hein? Então, quando a gente fala, fulano teve um infarto, basicamente é onde? No músculo cardíaco. Então, esse músculo cardíaco, ele só recobre o coração, tá? Ele vai ter uma contração involuntária, graças a Deus, que ele não depende do nosso querer de estar ali se contraindo. Quem vai estar justamente favorecendo a contração desse músculo é justamente o sistema nervoso, tá? Já o esquelético, ele já tem uma certa contração voluntária. Porque, por exemplo, agora eu estou sentada, mas se eu decidir aqui me levantar, eu levanto, meu músculo contrai, por um certo voluntariado meu, você vai decidir contrair esse músculo. E nesse aspecto, a gente vai ver que o músculo, ele vai ter uma importância considerável, que é proteger o esqueleto. Então, o nosso esqueleto, ele não fica exposto, né? Então, ele vai ficar recoberto, protegido por esse músculo. Então, a gente vai ver que o sistema esquelético, ele vai ser responsável, basicamente, por proteger órgãos importantes, né? Órgãos vitais importantes. E aí, nesse contexto, a gente percebe, então, que ele não fica também exposto. Ele vai estar ali, bonitinho, protegido por essa musculatura, que vai dar justamente toda a uniformidade para o nosso esqueleto. Porque sem o músculo, o esqueleto não poderia manter a locomoção. Então, a gente precisa realmente desse recobrimento que o nosso músculo faz a essa estrutura esquelética, tá? Só que a gente tem outros sistemas também. Então, a gente tem agora o sistema excretor, né? O que seria o sistema excretor? Sistema urinário, né? Então, observe que parte dos líquidos que nós ingerimos, ele não vai ficar ali no nosso corpo, ok? Ele vai ser liberado através do processo chamado urina ou excreção. E por que nós urinamos? Porque o nosso sangue, ele também precisa ser filtrado, hein? Como se fosse aqueles filtros que tinha antigamente, que eram feitos de barro, né? E aí você tinha a vela vinha, retinha aquelas impurezas na sua estrutura da vela, e aí vinha a água super limpinha, certo? Da mesma forma, acontece também com o nosso sangue. Então, ao longo do nosso processo de alimentação, que vai ser o outro sistema que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai ver que existem algumas impurezas, não só na questão alimentar, mas na questão do próprio processo respiratório, o próprio processo de circulação de sangue, que então existem algumas impurezas que acabam ficando ali no nosso corpo, e os rins, eles são responsáveis por fazer essa purificação. Então, ele recebe esse sangue, que vai ser proveniente basicamente da região do coração, filtra esse sangue e o seu produto vai ser basicamente a urina, tá? Só que a gente vai ver que essa urina, ela vai estar basicamente limpa, né? Então, você não vai ter presença de glicose, você não vai ter presença de proteínas, tá? E se isso acontecer, é um indicativo de alguma doença em andamento. Então, por exemplo, se tem glicose ali naquela urina, possivelmente esse paciente deve estar ou com insuficiência renal ou com uma diabetes descompensada, mas não é normal a glicose aparecer na urina, tá? E aí a gente vem para o outro sistema, que é o nosso sistema digestório, tá?
Então, nosso sistema digestório, ele começa na região da boca, ok? E da boca, esse alimento, ele passa para a região da faringe, para o esôfago e, basicamente, para o estômago. Então, é o nosso estômago que é responsável, basicamente, por armazenar o alimento, ok? Então,